Olá pessoal do sexto ano, muito boa tarde. Vamos aqui para mais uma aula de matemática. O assunto da aula de hoje vai se chamar medidas de comprimento, em que nós vamos aprender sobre a maneira correta de medir a altura de algo, a largura de algo ou mesmo a altura de algo. Eu estou aqui em minhas mãos com um instrumento muito utilizado por nós professores e estudantes. É uma régua. Você vai observar que nessa régua ela tem alguns números e tem alguns traços menores. Na aula de hoje nós vamos aprender o nome que se dá a esses pequenos espaços aqui dentro das medidas de comprimento. Meu nome é Márcio Jean e é sobre isso que iremos conversar. Desde já quero mandar um abraço muito forte às minhas turmas do sexto ano da Escola João Paulo I, aqui no Povoado Alegria, e também aos alunos do sexto ano daqui da Fundação Nossa Senhora da Paz, de onde estamos aqui fazendo esta gravação. Muito bem, é bom lembrar que quando se fala a respeito de medidas, não existem apenas medidas de comprimento. Você vai se lembrar que existem medidas de massa, que é o que a gente chama de peso das pessoas, medida de tempo, que vai trabalhar com minuto, segundo. Tem também as medidas de superfície, que é quando a gente vai calcular a área de algo, e além também de medidas de capacidade, que é quanto que cabe dentro de um litro, de uma garrafa, de um galão. Então, dentro de todos esses tipos de medidas, nós vamos trabalhar hoje, mais uma vez repito, com as medidas de comprimento. Vamos observar aqui que existem algumas medidas que são padronizadas, existe um padrão, na verdade, para que elas venham a ser trabalhadas, e existem outros tipos de medidas que são as utilizadas por aí, que são as chamadas de medidas não padronizadas. Para nós, em nosso sistema métrico decimal, a unidade básica de medida é o metro. Às vezes eu pergunto para os meus alunos em sala de aula, para ele pegar suas duas mãos e me dizer quanto que eles acham que mede um metro. Tem aluno que mede assim, tem aluno que mede assim, tem aluno que estica os braços e tem aluno que fala que na realidade não sabe o tamanho exato de um metro. Eu vou mostrar para vocês, aqui a minha mesa, ela está dentro desse parâmetro e eu vou mostrar para vocês qual é o verdadeiro tamanho de um metro. Observe. Ok, então você vai observar que vai daquela extremidade até esta. Então aqui nós temos o que a gente vai chamar de metro, que no caso é representado pela letra M. A abreviatura da medida metro é representada pela letra M. A gente vai observar que se eu pegar esse metro e dividir em partes menores, a gente vai ter o que a gente chama de submúltiplos do metro, partes menores do metro. Vamos conhecer quais são elas. Bem, a primeira delas é, se eu pegar esse metro e dividir ela em 10 partes iguais, observe. Pronto, em um metro, se eu dividir esse metro em 10 partes iguais, cada pedaço desse eu chamarei de decímetro, representado pela abreviatura dm, decímetro. Deu para ver mais ou menos o tamanho que é um decímetro. Então, dentro de um metro, cabem quantos decímetros? 10 decímetros. Se eu pegar mais uma vez o metro e dividir não apenas em 10 pedaços, mas em 100 partes iguais, veja só a outra unidade de medida que aparece, é o centímetro. Muito bem, representado pela abreviatura cm, centímetro. Então, quer dizer que se eu pegar um metro e dividir em 100 partes iguais, cada parte vai se chamar de centímetro. E se eu for um pouco mais além, pegar esse metro e dividir em 1000 partes iguais, vai dar pequenas partes chamadas de milímetro, representado pela abreviatura mm, milímetro. Muito bem. Essas três subdivisões do metro são chamadas, mais uma vez eu repito, de múltiplos do metro. É quando eu pego o metro e divido em partes menores. Um metro dividido em partes menores. Aliás, um metro dividido em 10 partes menores. Cada pedaço vai se chamar decímetro. Se eu pegar um metro e dividir em 100 partes menores, cada pedaço vai se chamar centímetro.
E se eu pegar 1 metro e dividir em 1000 partes iguais, cada parte se chamará de milímetro. É um tamanho muito, muito pequeno. Vamos agora conhecer em quais situações do dia a dia se utiliza essas medidas menores do metro. Vamos lá. Os instrumentos que a gente utiliza para essas pequenas medidas podem ser uma régua, não é verdade? Que assim como essa aí, eu estou com uma delas aqui na minha mão. Ela é utilizada para fazer, sobretudo, trabalhos escolares, não é verdade? Elas têm medidas pequenas de 15 ou 20 centímetros. Essa minha aqui, ela mede 30 centímetros, mas tem régua que mede até 50 centímetros. Ela está dividida em centímetros, mas cada traço pequeno desse aqui é o que a gente vai chamar de milímetro. Esse tipo de instrumento é utilizado principalmente nas atividades escolares. Vamos conhecer agora a fita métrica, que no caso, essa fita métrica, quando ela está esticada, ela mede exatamente 1 metro. Ela mede 1 metro e ela é utilizada sobretudo pelas costureiras, né? Você vai encomendar uma roupa, é muito importante que a costureira saiba qual a sua altura, quanto mede a sua cintura, quanto mede a parte de cima. Então, essa fita métrica, ela mede 1 metro e é utilizada sobretudo pelas costureiras. O próximo instrumento que a gente vai observar por aí é o que a gente vai chamar de metro de madeira. Você já viu? Com certeza, nas lojas os vendedores utilizam esse metro para cortar pedaços de tecidos, outros materiais que são vendidos no metro. Esse metro, ele também possui a medida de 1 metro. Ok. E por último, vamos aqui conhecer a trena, não é verdade? Que ela já tem uma extensão bem maior. Ela pode medir 3 metros, ela pode medir 5 metros ou ela pode medir até mesmo 8 metros. As trenas são utilizadas pelos pedreiros nas suas construções, na construção de uma casa, de um muro. Sempre é importante um pedreiro ter uma trena dessa. Antes, a trena era nesse formato aqui. Ela tinha esse modelo, ela dobrava, esticava e depois, quando você terminava o serviço, você dobrava de novo e guardava ela. Acho que ela nem é mais utilizada hoje em dia. Mas é bom lembrar que tinha esse tipo de metro também utilizado pelos pedreiros. Muito bem. Vamos agora conhecer os múltiplos do metro. Enquanto que o decímetro, o centímetro e o milímetro faz é pegar o metro e dividir em partes menores, vamos conhecer agora quais são os múltiplos do metro, que no caso são agrupamentos de metros. A cada agrupamento de 10 metros, a cada agrupamento de 100 metros, vamos ver quais nomes cada um desses múltiplos recebe. Vamos aqui para o primeiro. Decâmetro. Observe esse nome, decâmetro, representado pela abreviatura DAM. DAM quer dizer decâmetro, que no caso representa um grupo de 10 metros. Aqui na minha mesa não vai caber, obviamente, 10 metros, mas observe essa ilustração. Digamos que você está na sua casa e tem a casa do seu vizinho, que tem o seu amiguinho que mora lá, o seu amiguinho corintiano, não é verdade? Ele mora ao lado da sua casa. É bem provável que a largura que mede a distância da sua casa até chegar à distância da casa do seu vizinho, essa largura das duas casas, é bem provável que ela venha medir 10 metros. Então, utiliza-se o decâmetro em situações em que dá para juntar um agrupamento de 10 metros. É bem provável que a distância de uma casa para outra casa seja de 10 metros. E o nome que se dá a esse múltiplo do metro é decâmetro, representado pela abreviatura DAM. Vamos agora conhecer um outro múltiplo, o hectômetro, que é quando eu faço um agrupamento de 100 metros. Mais uma vez, vamos aqui para a nossa ilustração. Você está na sua casa e o seu amigo São Paulino resolveu estar lá na praça que fica na sua rua, por exemplo. Observe, para mim ter uma medição de mais ou menos 100 metros, seria aproximadamente lá da sua casa, pulando algumas casas,
até chegar na praça do seu bairro ou talvez da sua rua. É bem provável que essa distância venha a medir 100 metros. Ficou definido então que a cada agrupamento de 100 metros a gente vai ter 1 hectômetro. Não esqueça, a cada 100 metros nós temos 1 hectômetro, representado pela abreviatura HM. Muito bem. Dando continuidade, vamos agora conhecer uma medida bem maior, o quilômetro, representado pela abreviatura KM. 1 quilômetro possui 1000 metros, ou seja, a cada agrupamento de 1000 metros a gente tem 1 quilômetro. Vamos aqui para uma situação em que pode-se utilizar o quilômetro como unidade de medida. Você está na sua cidade e tem uma outra cidade, uma cidade pequena, e que tem uma estrada que liga essas duas cidades. Você mora aqui na sua cidade e o seu amigo flamenguista, ele mora nessa outra cidade que é um pouco distante. Bem, para mim calcular a distância da minha cidade para a cidade do meu amigo flamenguista, não que eu quero que ele more longe só porque ele é flamenguista, né? Lá dá para ver que tem um lago, tem montanhas, mas a distância a melhor unidade de medida que se utiliza para medir distância de um bairro para o outro ou de uma cidade para outra é o quilômetro, representado pela abreviatura KM. KM quer dizer quilômetro. Isso então quer dizer que a cada 1000 metros, a cada grupo de 1000 metros, a gente tem 1 quilômetro. Muito bem. Vamos conhecer quais são os instrumentos de medidas padronizadas para medir grandes medidas. Vamos lá a alguma delas. Queremos aqui apresentar para vocês a trena de longa distância. Lembra que há poucos instantes eu falei da trena que media 5 metros? Pois esse tipo de trena pode medir até 100 metros. Ela é utilizada sobretudo na construção civil, quando o pessoal lá da obra está medindo um terreno que é muito grande, ou uma obra que ela é grande em extensão, não fica complicado medir com uma trena de 5 metros. Né? Já pensou? De 5 em 5 metros está medindo? Então eles utilizam esse instrumento que é chamado de trena de longa distância, utilizado sobretudo na construção civil. Um outro instrumento para medir grandes distâncias é o medidor de distâncias a laser. Observe, isso aqui já é mais de forma digital, não é verdade? Ele é utilizado para o pessoal que trabalha na construção de estradas e também para o pessoal que trabalha em parques ambientais ou em florestas, fazendo algum tipo de trabalho. E como não dá para ele caminhar grandes distâncias, ele pega o aparelho e faz a medição a laser. Essa medição pode alcançar até 250 metros. Já pensou? Muito interessante. Mas se você quer se surpreender, eu quero apresentar para vocês um outro instrumento que consegue ter um alcance muito maior de distância, utilizando a mesma ideia do laser. Vamos conhecer agora um instrumento que teve a capacidade de fazer uma medição muito maior do que a gente mede por aqui pela Terra. Observe. Os astronautas, através da missão Apollo 11, que ocorreu em 1969, eles foram para a Lua e deixaram aquele instrumento ali. Ó. Ele é um pequeno instrumento que ele é composto por vários espelhos, para que, a partir daqui da Terra, eles utilizassem os telescópios como esse aqui. Ó. Esse telescópio ele consegue emitir um feixe de laser que vai até na Lua. Bem, chegando lá e refletindo lá no espelho, o feixe volta novamente. Então, eles dividindo o tempo que leva desse feixe de luz chegar na Lua e voltar, deu, portanto, para conhecer qual é a distância da Terra até a Lua, que porventura mede 384.400 quilômetros. Ou seja, através de um telescópio e através de um pequeno aparelho que ainda hoje está lá na Lua, os cientistas, os astronautas conseguem medir a distância da Terra até a Lua. Muito bem. E um fato curioso é saber que sabe quanto tempo leva para que esse laser chegue lá, reflita no espelho e retorne novamente?
apenas 2,5 segundos é o tempo necessário para esse feixe ir na Lua e voltar. Muito interessante, muito bem. Vamos lá. Dando continuidade, vamos conhecer quais são as medidas não padronizadas. Aqui nós apresentamos aqui para vocês, o padrão é o metro. A partir do metro tem partes menores e a partir do metro tem partes maiores. Mas todas levando em consideração a nossa principal unidade de medida, que é o metro. Muito bem. Porém, no dia a dia, ou antes mesmo de se ter o metro por padrão, e é bom lembrar que o metro ele é por padrão, mas não é em todos os países não. Tem alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, eles não utilizam o metro como padrão. Eles utilizam outro sistema de medida. Bem, as medidas não padronizadas são aquelas que o ser humano tem mais facilidade de utilizar ela. Observe, o palmo, não é verdade? Tem gente que vê uma coisa e simplesmente para medir não vai atrás de uma régua, ou de uma trena, ou de uma fita métrica. Ele só faz medida no palmo. Esse tipo de medida ela não é um padrão, porque você vai observar que na minha mão, o meu palmo não é do tamanho do seu palmo. Tem palmos que são maiores e tem palmos que são menores do que o meu. Por isso esse tipo de unidade de medida, esse tipo de medida é chamado de medida não padronizada. Então quais são elas? O palmo, a jarda, né, que é a distância do ombro até a mão, a braça, que é quando eu estico os dois braços, o passo, o côvado, o cúbito, que entra aqui do meu antebraço até a minha mão, o pé, o tamanho do pé, e a polegada, ó, também a polegada. São tipos de medidas não padronizadas, não esqueça. Dando continuidade, vamos aprender agora como se fala, como se lê alguns números que aparecem por aí. Para essa aula eu vou utilizar apenas as medidas metro, centímetro e quilômetro. Como transformar de metro para centímetro e de quilômetro para metro. Observe, é possível que você veja esses números espalhados por aí. Para mim responder eles, a forma correta de ler eles, é bom lembrar que 1 quilômetro equivale a 1000 metros e 1 metro equivale a 100 centímetros. Por exemplo, 12,452 km. km quer dizer quilômetro. A parte inteira, 12, você fala normalmente, né? 12 quilômetros. E a parte que vem depois da vírgula, se tiver 3 casas decimais, é o correspondente ao metro. Porque 1 quilômetro representa 1000 metros, ou seja, um acréscimo de 3 casas decimais. Então, a forma correta de eu ler esse número é 12 quilômetros e 452 metros. Se tem 3 casas decimais depois da vírgula, você já vai falar de metros, tá certo? Segundo exemplo, 8,4 quilômetros. Antes da vírgula você fala quilômetro e depois da vírgula você vai aí ajustar para dar um jeito de falar em metros. E você sabe que depois da vírgula, para ser metros, tem que aparecer quantas casas decimais? 3. Já tem uma, o 4. Para mim completar as outras duas, eu completo com zeros. Observe como é que fica. 8,4 é a mesma coisa que 8,400. No caso, esse 400 são os metros que a gente vai chamar. Então, a forma correta de falar esse número 8,4 km é 8 km e 400 metros. Vamos para mais um? Observe esse outro aqui, 3,5 km. De forma usual, a gente fala 3,5 km. Podemos falar 3,5 km. Mas transformando para metros, observe como é que vai ficar. O 3 é a parte inteira, 3 km. O 5, para mim falar metros, se já tenho 5, falta eu acrescentar mais quantas casas? Mais 2 casas. Que no caso eu completo com 0. Ficando assim, 3,500. O 3 é o quilômetro e o 500 são os metros. Portanto, vai ficar 3 quilômetros e 500 metros. Ok, nessa parte de baixo, agora você vai observar que eles estão em metros, né? Todos eles estão em metros. E a gente vai ver aqui a maneira correta de falar. Vamos aqui utilizar o metro e o centímetro para responder de forma correta. 5,75 metros. A parte inteira, que é o 5, a gente chama de metros. E a parte que vem depois da vírgula, se eu quiser falar centímetro, não esqueça que um metro possui 100 centímetros. Ou seja,
De 1 para 100 aumentou quantas casas decimais? 2. Como aqui os 75 já são 2 casas decimais, então eu já posso com a maior segurança falar centímetro. Então vai ficar 5 metros e 75 centímetros. Muito bem. Segundo exemplo, 2,8. 2 é a parte inteira que eu já vou chamar de metro. E o 8, se eu quiser chamar de centímetro, está faltando uma segunda casa, porque depois da vírgula, para falar centímetro, é necessário que tenha 2 casas. Já tem o 8. Falta então eu completar com o 0. Ficando, portanto, 2 metros e 80 centímetros. Muito bem. E por último temos 4,1 metros, né? O 4 é a parte inteira e o 1 falta mais uma casa decimal para me completar o centímetro. Portanto vai ficar 4,10, que no caso a forma correta de falar é 4 metros e 10 centímetros. Muito bem, vamos lá? Muito bem, continuemos. Revisando a nossa aula de hoje, já vamos aqui para a parte final. Observe o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que a unidade fundamental das medidas de comprimento é o metro, que é esse representado aqui pela letra M, não é verdade? Ele está dividido em submúltiplos e em múltiplos. Os submúltiplos são as partes menores, que no caso aqui é o decímetro, é o centímetro e é o milímetro, não é verdade? Agora, se eu quiser pegar esse metro e transformar em agrupamentos maiores, eu vou ter o que a gente vai chamar de decâmetro, que é um grupo de 10 metros, hectômetros, que é um grupo de 100 metros, e o quilômetro, que é um grupo de 1000 metros. Foi o que aprendemos na aula de hoje. Vamos agora para os exercícios. Uma das questões vai pedir para você definir qual a melhor unidade de medida para medir. Letra A largura de um caderno. É melhor medir a largura de um caderno em milímetro, em centímetro, em metro e quilômetro? Já pensou dizer que um caderno possui 2 quilômetros? Acredito que não, não é verdade? Qual a melhor medida para se utilizar na largura de um caderno? Se você respondeu centímetro, está correto, sim. Um caderno mede 30 centímetros ou 25 centímetros, não é verdade? Então a melhor unidade para medir um caderno é o centímetro, representado pela letra cm, a abreviatura cm. Para medir a altura de uma casa, quantos metros será que mede a sua casa? Dá para falar em centímetros, em milímetros, em quilômetros? Não, não é verdade? A melhor seria mesmo o metro. Vamos utilizar então no caso o metro, representado pela abreviatura M. Letra C. Qual unidade eu utilizo para medir a espessura de uma folha de isopor? Quando você vai na papelaria comprar folha de isopor, você vai ver que tem umas dessa espessura, tem outras mais finas e tem outras bem finas mesmo. Ali, quando a gente vai comprar, a pessoa já pergunta, você quer uma de 20 milímetros, de 15 milímetros, ou aquela bem fina de 10 ou 5 milímetros. Dando a entender que a unidade de medida utilizada para calcular a espessura de uma folha de isopor é o milímetro, representado pela abreviatura mm. Na letra dele ele vai pedir, quer saber qual é a unidade de medida para medir a distância entre duas cidades. É longe, né? Não dá para medir em centímetro, não dá para medir em metro, porque é muito longe, é bem distante. Obviamente, uma cidade para outra cidade. Então, a melhor medida é o quilômetro. Muito bem, representado pela abreviatura km. E por último, na letra E, ele quer saber qual é a unidade que se utiliza para medir a altura de um prédio. Centímetro, quilômetro. Já pensou um prédio com 2 km de altura? Acho que não chega a tanto, né? Então, com certeza, mais uma vez, a melhor unidade de medida para medir um prédio é o metro, representado pela letra M. Mais uma questão aqui. Escreva os nomes das seguintes medidas de comprimento. Estão aqui as abreviaturas e ele quer saber se você é capaz de dizer como se chama cada uma dessas abreviaturas aqui, nas medidas de comprimento.
Bem, a que eu conheço é essa aqui da letra D. Da letra D eu conheço, né? Que é um M, que é mais fácil, né? Que é a nossa principal unidade de medida e que se chama metro. Muito bem. Uma outra que é fácil de definir é a que fica na letra G, km, quilômetro, não é verdade? É bem fácil também. Cuidado, ó. Na abreviatura se utiliza o K, mas na hora de se escrever se utiliza o Q. Não esqueça dessa observação. E uma outra que é fácil, que a gente vê por aí, é o que está aqui na letra C. cm, que quer dizer o quê? Centímetro. Muito bem, quer dizer centímetro. Agora vamos para a letra A. mm quer dizer o quê? Aquela parte bem pequena, que é a menor unidade de medida que se utiliza nesses termos aqui que nós conhecemos hoje, que é o que a gente vai chamar de milímetro. Se chama milímetro. Depois, dm quer dizer o quê? Às vezes a gente confunde o da letra B, que é dm, com o da letra E, que é DAM. Só que o dm é quando eu pego o metro e divido em 10 partes menores, chamado, portanto, de decímetro. E o DAM é quando eu pego 10 partes de um metro. 10 pedaços de um metro, ou seja, que vai dar um pedaço bem grande. E que, portanto, ele se chama decâmetro. O decímetro divide o metro em 10 partes menores e o decâmetro faz multiplicar o metro por 10. Multiplicar. Por último, a letra F, HM, que no caso é a última que está faltando, que quer dizer... Para você que falou hectômetro, parabéns, você acertou. Vamos lá. Mais uma questão aqui, ele quer saber se a gente consegue, utilizando os termos quilômetro, metro e centímetro, escrever a maneira correta de se ler cada uma das medidas abaixo. Vamos lá, letra A, 8,35 km. A parte inteira quer dizer 8 quilômetros. E a outra parte eu vou falar em metros, né? Vamos definir aqui que vamos falar em metros. Só que o metro, então, tem que ter quantas casas decimais? 3. Já tenho 3, já tenho 5, está faltando um número. A gente acrescenta quem? A gente acrescenta o 0, portanto, ficando 8,350. A parte inteira a gente fala quilômetro e a parte decimal a gente fala metros, então vai ficar 8 quilômetros e 350 metros. Muito bem. Na letra B tem 7,6 metros, né? Que, como está em metro, a gente vai ler a primeira parte em metros e a segunda parte em centímetros. Se o metro possui 100 centímetros, então é necessário que tenha duas casas. Então eu já coloquei aqui, ó, o 7 é a parte inteira e o 6, para falar centímetro, falta acrescentar mais um 0 para ficar 60. Então, a maneira correta de se ler esse número, 7,6 metros, é 7 metros e 60 centímetros. Na letra C tem 19,1 m, que no caso quer dizer metro. Então, a parte inteira, 19, a gente fala metros, e a outra parte a gente vai dar um jeito de falar centímetro. Como já tem um, falta quantos 0 para completar, para falar centímetro? Falta só mais uma casa decimal. Ficando, portanto, 19,10, que a forma correta de ler é 19 metros e 10 centímetros. E por último, 32,5 km, quilômetro. A parte inteira a gente fala quilômetro, 32 quilômetros, e a outra parte a gente vai dar um jeito de ficar com 3 casas decimais. Já tem o 5 e a gente completa com mais 2 zeros. Ficando, portanto, a leitura da seguinte maneira: 32 quilômetros e 500 metros. Muito bem.